Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar, vamos abrir o nosso coração. Liturgia da palavra referente ao dia 3 de setembro de 2022, sábado, 22ª semana do tempo comum. Dia de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e no rito temos o ofício da memória dedicado a São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 6b ao 15. Irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho, tomando partido de um contra outro, e a não ir além daquilo que está escrito. Com efeito, quem é que te faz melhor que os outros? O que tens que não tenhas recebido? Mas, se recebeste tudo que tens, por que então te glorias como se não o tivesse recebido? Vós já estáis saciados? Já vos enriquecestes? Sem nós já começastes a reinar? Oxalá estivesseis mesmo reinando, para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou, a nós apóstolos, em último lugar, como pessoas condenadas à morte. Tornamo-nos um espetáculo para o mundo, para os anjos e os homens. Nós somos os tolos por causa de Cristo. Vós, porém, os sábios nas coisas de Cristo. Nós somos os fracos, vós, os fortes. Vós sois tratados com toda a estima e atenção, e nós com todo o desprezo. Até a presente hora padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e vivemos errantes. Fatigamo-nos trabalhando com as nossas mãos, somos injuriados e abençoados, somos perseguidos e suportamos, somos caluniados e exortamos, tornamo-nos como o lixo do mundo, a escória do universo até o presente. Escrevo-vos tudo isso não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos admoestar como meus filhos queridos. De fato, mesmo que tivesseis 10.000 educadores na vida em Cristo, não tendes muitos pais. Pois fui eu que, pelo anúncio do Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 144, versículos do 17 ao 18, 19 ao 20, 21, refrão 18a. O Senhor está perto de quem o invoca. Repitamos. O Senhor está perto de quem o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto de quem o invoca. O Senhor sempre cumpre os desejos dos que o temem. Ele escuta os seus clamores e os salva. O Senhor guarda todo aquele que o ama, mas dispersa e extermina os que são ímpios. O Senhor está perto de quem o invoca.
Que a minha boca cante a glória do Senhor e bendiga todo ser o seu nome santo, desde agora para sempre e pelos séculos. O Senhor está perto de quem o invoca. Repitamos: o Senhor está perto de quem o invoca. Agora vamos aclamar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor é também Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, não é? Vamos refletir sobre esse Evangelho, capítulo 6, versículos do 1 ao 5, dia 3 de setembro. Os discípulos de Jesus colhem espigas e as comem, interpretando o fato de debulhar espigas como colheita e, portanto, como violação ao repouso sabático. Os fariseus recriminam a atitude dos discípulos, Jesus, apoiado em passagem da Escritura e citando o respeitado nome de Davi, que foi rei de Israel, o Messias anuncia um princípio decisivo. Em caso de necessidade, a manutenção da vida tem precedência sobre o respeito às proibições religiosas. Sem alimentar-se, não há ser humano, que é maior do que qualquer prescrição, pois o sábado foi feito para o homem. Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado foi feito para o homem. Ao dizer: o Filho do Homem é Senhor do sábado, Jesus nos ensina que as instituições, estruturas, leis, costumes devem estar a serviço do homem. Podem ser abolidos e cair para segundo plano em qualquer circunstância em que uma necessidade urgente o exigir. Esses preceitos, costumes, leis, não estão numa altura maior do que o Senhor, nem do que o ser humano. Vejamos agora, quero ver se eu passo para vocês também, sobre a leitura da primeira carta de São Paulo, que é muito interessante, mas às vezes o texto fica difícil de ser compreendido. Então a gente vai à Bíblia. Eu tenho aqui a Bíblia Sagrada, edição pastoral, capítulo
4, versículos do 6b ao 15. Olha, Paulo ironiza a comunidade que imagina ter conseguido a maturidade cristã. Ao orgulho, ele contrapõe a condição dos apóstolos, perseguidos, para lembrar a comunidade que o reino ainda não está realizado e que a igreja vive sob o signo da cruz. Olha só, né? A comunidade pode ter muitos pedagogos, mas Paulo é o único pai, pois foi ele quem, através do Evangelho, fundou a comunidade dos coríntios. Nesse tempo, o Evangelho ainda não era um documento escrito, mas o seu conteúdo vivo era anunciado e testemunhado, concretamente, pela pessoa do apóstolo. Assim como o filho obedece ao pai, que o educa e lhe transmite a herança, Paulo pede que a comunidade lhe obedeça, a fim de que ele possa educá-la e transmitir a herança do Evangelho. Vejam, então, né? É a informação da Bíblia, edição pastoral. Agora eu quero ver se eu passo para vocês também algo sobre o Salmo 144, se eu conseguir saber aqui onde é que está o Salmo 144, porque às vezes eu pego a Bíblia, o Salmo 144, e não é o 144, é o 145. É complicado isso. Eles deviam unificar esses salmos. Uma tradução é um salmo, a outra é outro. Deixa eu ver, 146, 145. Aqui na Bíblia Pastoral, 145, 144. Então deve ser isso aqui. Eu te exalto, meu Deus, meu Rei. O Senhor está perto de quem o invoca. As traduções também têm algumas diferenças. Não sei se é esse aqui. Louve a Deus, ó minha alma. É justo o Senhor em seus caminhos. 17, deixa eu ver. Não, aqui. Já vê um justo em seus caminhos. Ah, sim. Então, olha, na Bíblia Pastoral da Paulus é o 145. Mas aqui no Evangelho, no site revista.arautos.org está Salmo 144. Então, numa tradução é 144, na outra é 145. Vamos ver o que diz a Bíblia Pastoral sobre esse salmo. É um hino de louvor ao nome e ao amor de Deus, testemunhados na história. O louvor ao nome, revelado no momento da grande libertação, recorda que Deus, o Deus vivo, é o libertador. O louvor é um reconhecimento das obras de Deus realizadas na história. Transmitido de geração em geração, esse louvor mantém a fé que constrói a história seguindo o projeto de Deus. O centro desse projeto é o amor de Deus, criando liberdade e vida. O reino de Deus é o amor partilhado entre todos os homens para eliminar as divisões e desigualdades. O amor de Deus, porém, age de forma partidária, assumindo a causa dos oprimidos que o invocam e colocando-se contra os opressores. Esse salmo termina com um convite para que todos reconheçam a santidade do Deus libertador. Então, essas são as informações sobre os textos bíblicos e o cântico do salmo. Vejamos o que temos mais aqui. Deixa eu ver o que diz também a Bíblia Sagrada sobre o Evangelho, porque eu falei um texto do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Mas a Bíblia
também nos traz aqui, São Pastoral, uma informação boa. Vamos lá? Lucas, capítulo 6, versículos do 1º ao 5º. Olha, sendo o Senhor do sábado, Jesus está acima das leis, mesmo religiosas, que os homens elaboram. Ele relativiza essas leis, mostrando que elas não têm sentido quando impedem o homem de ter acesso aos bens necessários para a própria sobrevivência. Olha aí, outra explicação bem clara, né? Agora eu quero passar para vocês os santos do dia. Aqui no site revista.arautos.org, nós temos São Marino, diácono, pregou na região de Rímini durante as perseguições de Diocleciano. Retirou-se ao Monte Titano, onde fundou um povoado que daria origem à República de San Marino. Eu acredito que seja na Itália, né? Não falo o país aqui, mas deve ser Itália. Ele falou de Diocleciano, imperador, né? Bem, eu acho que seja imperador. São Rimádilo, bispo e abade, viveu entre 671 e 679. Ainda jovem, foi eleito abade de Solignac, França. Aqui falou o país. Solignac, França. Fundou os mosteiros de Stavelot e Malmed. São João Pacru Jai e companheiros, mártires. Morreram em 1839, condenados pelos tribunais coreanos ao confessarem ardorosamente a fé católica. Olha, eles morreram como mártires. Após inúmeras torturas, foram decapitados na porta oeste de Seul. Outro santo do dia, Beato Guala, bispo, morreu em 1244, frade dominicano. Nomeado bispo de Brescia, lutou pela paz nos tempos do imperador Frederico II. No fim da vida, retirou-se ao mosteiro de Astino, Itália, onde faleceu. Beato Bartolomeu Gutierrez, sacerdote, e 5 companheiros, mártires, morreram em 1632 por ordem à fé cristã. Foram torturados e queimados vivos em Nagasaki, no Japão. Beata Brígida de Jesus Morello, religiosa, morreu em 1679. Após enviuvar, dedicou-se à penitência e às obras de caridade. Fundou em Piacenza, Itália, a Congregação das Irmãs Ursulinas de Maria Imaculada para a educação da juventude feminina. Agora vamos ao santo do dia. Já não é mais no site revista.arautos.org, agora eu pesquiso no site da TV Rede Século XXI. Agora, eu quero dizer que da minha parte, vocês podem utilizar à vontade o que estiver nos meus endereços, porque eu não exijo nada. Eu quero que vocês divulguem o que está aqui para salvar almas. Meu interesse é salvar almas. Jesus é quem disse isso. Jesus nos disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, dei também de graça. Então, acessem aí o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, e o Instagram é Paulo Roberto Maciel 6/, mas eu estou encontrando problemas atualmente para postar. Eu compartilho um vídeo, mas não vejo. Abro a página lá, o perfil, não vejo. Já reclamei e o site não fez nada. O perfil lá, Instagram, não fez nada. Santo do dia 3 de setembro, São Gregório Magno. Olha, Pedro foi a pedra sobre a qual o cristianismo se edificou. Mas para isso, foi usada uma argamassa, feita da dedicação e da fé de muitos cristãos que o sucederam. Assim, a Igreja Católica se fez grande devido aos grandes papas que teve, dentre os quais temos o Papa Gregório.
chamado o Magno, ou seja, maior de todos em sabedoria, inteligência e caridade. Nascido em 540 na família Anícia, de tradição na corte romana, muito rica, influente, poderosa, Gregório registrou de maneira indelével sua passagem na história da Igreja, deixando importantíssimas realizações, como, por exemplo, a instituição da observância do celibato, a introdução do Pai Nosso na missa e o famoso canto gregoriano. Foi muito amado pelo povo simples por causa da sua extrema humildade, caridade e piedade. Sua vocação surgiu na infância, sendo educado num ambiente muito religioso. Sua mãe Silvia e duas de suas tias paternas, Tarsila e Emiliana, tornaram-se santas. As três mulheres foram as responsáveis também por sua formação cultural. Quando seu pai, Jordão, morreu, Gregório era muito jovem, mas já havia ingressado na vida pública, sendo prefeito de Roma. Nessa época buscava refúgio na capital um grupo de monges beneditinos cujo convento foi atacado pelos invasores longobardos. Gregório então deu-lhes um palácio na colina de Célio, onde fundaram um convento dedicado a Santo André. Esse contato constante com eles fez explodir de vez a sua vocação monástica. Assim renunciou a tudo e foi para o convento que permitira fundar onde vestiu o hábito beneditino. Então, ele renunciou a tudo, família rica, né? E foi para o convento que ele mesmo permitira fundar. E lá vestiu o hábito beneditino. Mais tarde, declararia que seu tempo de monge foram os melhores anos de sua vida. Como sua sabedoria não poderia ficar restrita apenas a um convento, o Papa Pelágio nomeou para uma importante missão em Constantinopla. Nesse período, Gregório escreveu grande parte de sua obra literária. Chamado de volta a Roma, foi eleito abade do convento de Santo André e nessa função ganhou fama por sua caridade e dedicação ao próximo. Assim, após a morte do Papa Pelágio, Gregório foi eleito seu sucessor. Porém, de constituição física pequena, e já que desde o nascimento nunca teve boa saúde, relutou em aceitar o cargo. Chegou a escrever uma carta ao imperador pedindo que o liberasse da função, só que a carta nunca foi remetida pelos seus confrades e ele acabou tendo que assumir, um ano depois, sendo consagrado em 3 de setembro de 590. Os 14 anos de seu pontificado passaram para a história da Igreja como um período singular, quer dizer, sem igual. Papa Gregório levou uma vida de monge, dispensou todos os leigos que serviam no palácio, exercendo um apostolado de muito trabalho, disciplina, moralidade e respeito às tradições da doutrina cristã. No comando da Igreja, orientou a conversão dos ingleses, protegeu os judeus da Itália contra a perseguição dos hereges e tomou todas as atitudes necessárias para que o cristianismo fosse respeitado por sua piedade e prudência. Morreu aos 64 anos, sendo sepultado na Basílica de São Pedro. Os registros mostram que durante seu funeral o povo já aclamava Santo Papa Gregório Magno, honrado com o título de doutor da Igreja. Sua festa ocorre no dia em que foi consagrado Papa. São Gregório Magno, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele providenciará aquilo que você pede, se for para o seu bem. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele vai voltar. Vai ser a parousia, o fim da história. Não haverá mais esse
tempo, esse espaço como conhecemos, uma dimensão mística, essa vinda de Jesus. Uma dimensão mística, porque ele vai julgar toda a humanidade. Vocês já imaginaram isso? Jesus voltando, retornando com seus anjos, ressuscitando os mortos para julgá-los junto com os vivos? Juízo final. Muitos irão para o céu, infelizmente, outros irão para o inferno, a danação eterna. Em sã consciência, nós queremos o céu, então vamos nos reconciliar com Deus, vamos nos arrepender de nossas iniquidades. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor Jesus, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna, o paraíso, o novo Éden, Senhor Jesus.